A paz do Senhor, povo querido, povo de Deus. Mais um dia que o Senhor nos deu, né? Como diz o salmista no Salmo 118, 24. Alegremos-nos e regozijemos-nos neste dia. Eu, como sempre, tenho uma palavra para poder liberar sobre a sua vida. Confesso que a palavra de hoje, ela não é tão mansa, não é tão simples. É um alerta para as nossas vidas, para este tempo que nós estamos vivendo. Temos visto muitas igrejas, muitas denominações e muitas pessoas não pregar esse tipo de palavra. Isto é algo muito perigoso, porque nós precisamos alertar, precisamos nos constranger com este tipo de palavra e mostrar esta realidade para as pessoas. Existe um grande pregador que o sermão dele se tornou um livro, um camarada chamado Jonathan Edwards, que escreveu um livro, que fez uma pregação que se tornou um livro, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e ele falou muito sobre este tema que nós vamos trabalhar hoje. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 31, que diz assim: E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Você conhece essa passagem, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Isso é o rico falando, o rico que morreu, tá, gente? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Gente, que palavra sensacional! Que palavra que para muitos é um tanto quanto pesada. No texto, Jesus está falando de 2 homens. Um homem rico que vivia com todas as regalias dessa terra e um homem pobre que vivia mendigando. Porém, o que o texto enfatiza, se a gente analisar o texto de forma bem minuciosa, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos perceber que este homem rico ele não tinha compaixão deste homem pobre. Tanto é que ele comia do melhor dessa terra e não oferecia nada de bom para este pobre. E tanto é que este pobre comia das migalhas que caía da mesa desse rico. E o texto também vai enfatizar 2 lugares, um lugar de paz, que é o seio de Abraão, e um lugar de tormento, que o texto vai dizer que é o Hades, que pessoas, quando fecham os olhos nessa terra, o que o texto está dizendo, que Jesus está deixando claro nesse texto, é que quando nós, seres humanos, cidadãos, pessoas, fechamos os olhos nessa terra, nós vamos para algum lugar. E o texto vai deixar claro que tipo de lugar é esse. Um lugar de paz para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que vivem uma vida íntegra e reta e temente a Deus nessa terra, que é o seio de Abraão. E um lugar de tormento, que é o Hades, para aqueles que vivem uma vida desregrada, para aqueles que não se atentam a serem obedientes à voz de Deus. Querido, o tema que eu quero trabalhar com você no dia de hoje é que o inferno existe sim.
Um lugar de tormento existe sim para aqueles que não querem viver uma vida de obediência a Deus. Se eu não vivo uma vida de obediência, se eu não vivo uma vida debruçada nas Escrituras, se eu não vivo uma vida de compaixão com o meu próximo, que é o que o texto está dizendo, provavelmente eu viverei a minha eternidade no lugar de tormento. Um lugar aonde existe dor, porque o rico vai dizer que ele estava no meio das chamas. E algo que nós temos de graça, que nós podemos ter acesso diariamente no dia de hoje, que é a água. Olha que interessante. Esse rico, ele não tem acesso à água, ele está com sede, ele tem sentimentos ruins nesse lugar onde ele está sendo atormentado. Tanto que ele pede, peça a Lázaro que molhe o dedo na água e encoste na minha língua. E aí Abraão diz, existe um abismo entre nós e entre você. Não tem como Lázaro fazer isso. E outra coisa que ele vai pedir é, anuncia para os meus irmãos, deixa eu ir anunciar para os meus irmãos quanto tormento que eu estou vivendo neste lugar. E aí Abraão diz, se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, se eles não ouvem a pregação que está sendo falada na terra, tu acha que eles vão te ouvir, eles vão ouvir um morto? Querido, a pregação está sendo feita nessa terra. O tempo está acabando, não sabemos o dia que vamos fechar os nossos olhos nessa terra. E a pergunta é, como estamos vivendo nessa terra? Porque aqui nós estamos de passagem, o nosso tempo aqui é passageiro. Hoje a média de vida do ser humano é entre 75 anos, 80 anos, né? Essa média mais ou menos que o ser humano vive. Não todos, muitos morrem bem antes disso. Não sabemos o dia que vamos fechar os nossos olhos nessa terra. E a pergunta é, para onde vai a nossa alma? O lugar de tormento existe. E como este homem disse, ele vive eternamente no meio de chamas, sendo atormentado por estas chamas. E nós sabemos que não é só por chamas, é também por demônios que vão atormentar aqueles que não querem viver uma vida com Cristo nessa terra. Temos que ter medo, que temer ao arrebatamento, sim. Viver uma vida correta diante de Deus, porque não sabemos se seremos arrebatados, também não sabemos se passaremos na grande tribulação, porque são duas teorias que ambas têm fundamentos bíblicos e pode acontecer, mas também não sabemos o dia que vamos fechar os nossos olhos nessa terra. E quando fecharmos os nossos olhos, para onde vai a nossa alma? Eu quero que você pense nisso. Será que vamos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, de paz? Ou será que vamos para o Hades, um lugar de tormento? Pense nisso. E antes de viver de maneira desregrada, de fazer o que desagrada a Deus, de profanar o nome de Deus, porque tem muita gente fazendo isso, pense, para onde vai a sua alma? O inferno existe, o lugar de tormento existe, mas Deus, o Senhor Jesus, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer que você viva uma vida com Ele e que você faça a linda obra dEle nesta terra e que no dia que você fechar os seus olhos, você descanse na eternidade com Ele. Fique com essa palavra, fique na paz, que Cristo te abençoe e te dê um dia, uma noite, uma tarde de muita paz e alegria na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.